Você está preparado para que Ele haja na tua vida? Você está preparado para que Ele haja na tua vida? Você está preparado para que Ele mude a tua história? Você está preparado para que Ele coloque o dedo no curso da sua história? Ele pode mudar tudo do dia para a noite. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pediu, ou até mesmo que você pensou. Mas eu posso te digo mais, Ele pode fazer até aquilo que você nem imaginou. Você está preparado para que Ele interfira na tua vida? Nós não viemos aqui praticar uma religião. Nós viemos aqui ter um encontro com Ele. E Ele tem se manifestado no meio da sua igreja. A cada domingo que estamos reunidos como igreja, o Espírito do Senhor tem se manifestado neste lugar. E a cada dia que você acorda e dedica o seu dia na presença, esse dia também Deus vai se manifestar na tua vida. Queremos estar mais perto do monte, mais perto da face, debaixo do peso da sua glória, e jamais desistir. Hoje é uma noite profética. Então vamos ler o profeta Isaías. Isaías, um profeta messiânico, que profetizou muito acerca do Messias. E aqui nós estamos num contexto aqui. Talvez que não hajam tantas pregações, tanto quanto, por exemplo, a saída, a libertação do povo do Egito. Quem já ouviu pregações sobre isso? Que Deus libertou com mão forte, e Faraó resistindo. E aí vieram as pragas, e até que um dia Deus tira o povo do Egito. Aí nós vemos, no decorrer da história, nós vemos o povo de Israel passando pelo deserto. Era para ficar 40 dias. E ali então eles estavam em Cades Barneia, um local de descanso, para ficar 40 dias, e Moisés envia 10 espias. 8 trouxeram um relatório. 12 espias. 10 trouxeram um relatório negativo. E 2, um relatório positivo. Essas histórias, nós temos e vemos pregações em abundância. É verdade ou não? Mas aqui, o profeta Isaías, no capítulo 43... ele está falando também de uma promessa não de libertação de um povo que está no cativeiro, como escravo, mas um povo que estava livre, saiu do cativeiro, passou pelo deserto, era para ter ficado 40 dias, que foi o tempo que os espias foram espiar a terra, ficaram 40 anos, porque não creram. Mas depois de 40 anos, entraram na terra da promessa, entraram na terra prometida, mas continuaram fazendo coisas erradas, pecaram e foram parar depois de um tempo no exílio da Babilônia. E aqui o profeta está profetizando uma nova libertação do povo, a libertação do exílio da Babilônia. E olha o que ele diz no versículo 13 do capítulo 43. Ainda antes que houvesse o dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu,
quem o impedirá? Então o Senhor, Ele está se apresentando aqui. Ainda antes que houvesse dia, ou seja, não havia nem dia ainda, Ele está falando de um tempo muito distante, o tempo da criação, aonde Ele separa um luzeiro de 12 horas para o dia, o outro luzeiro de 12 horas para a noite. Claro que a nossa noite aqui não tem 12 horas, mas talvez lá na época oriental, naquele contexto, pode ser que teria. Então Deus separou o dia da noite, mas antes disso Ele diz que Ele já era. Então Ele é. Ele é tudo aquilo que o homem precisa que Ele seja. E ninguém ou nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Eu sempre digo que muitas vezes nós queremos ajudar uma pessoa, mas temos que saber se essa pessoa, ela está passando por aquilo por vontade, ou por legalidade ao diabo, ou o próprio Deus, por correção, está colocando a pessoa nas mãos, naquela situação. Vocês lembram aquela passagem, onde Josué estava diante de Jericó, e aparece um anjo, e Josué pergunta: tu vens a favor de nós ou contra nós? Ele temeu naquele lugar, porque ele sabia que o anjo enviado do Senhor poderia tanto estar a favor deles, do povo de Israel, ou se tivesse alguma legalidade, poderia estar contra. Então Josué fica atento ali. Aí o anjo se apresenta ali e Josué se curva. Então nós vemos que antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Somente Ele. E aí ele fala, poderia ter um mas, poderia ter um porém nesse texto, mas ele diz, agindo eu, quem o impedirá? Então, se Deus fechar a porta, Ele é Deus. Mas se Ele decidir abrir a porta, Ele é Deus também. Se Ele abrir a porta, Ele continua sendo Deus. Mas se Ele decidir fechar a porta, Ele continua sendo Deus. Amém? Agora, o que você precisa? Você precisa fechar as legalidades de pecado na sua vida e aguardar que o Senhor age em teu favor. Amém, igreja? Quais são as legalidades que você tem sustentado na sua vida aí? Todo pecado gera uma porta de legalidade para que o diabo entre e faça destruição. Pastor, como é que eu sei que tem porta de legalidade? Isso a pastora Tânia falou lá, achei muito interessante. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E o ladrão é aquele que representa o mundo das trevas, representa Satanás, o diabo. Então, quando tem roubo, morte e destruição, são sinais que o devorador, que o destruidor, são sinais que o ladrão está em ação na tua vida. E se o ladrão está em ação na tua vida, é porque tem alguma brecha aberta que tem que ser revisada. Amém? Então, se tem roubo, morte e destruição, provavelmente é porque tem alguma herança espiritual que está interagindo na tua vida. E isso precisa ser revisado em nome de Jesus. Mas quando nós fechamos as brechas, quando nós entramos em alinhamento com a palavra, Ele mesmo promete, agindo eu, quem impedirá? Então, se Deus agir na tua vida, ninguém vai impedir, meu irmão. Amém? Quem está entendendo aí? Recebendo? Amém. Vamos continuar lendo. No 14, assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivo, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Quando fala Babilônia, nós sabemos que era um povo que ficava, uma cidade que ficava ali na região da Mesopotâmia, naquela época. Hoje essa cidade não existe mais,
Mas esse espírito da Babilônia, esse espírito idólatra, todo esse contexto espiritual da Babilônia, nós vemos também no livro de Apocalipse, que fala sobre a Babilônia. Então, nós sabemos que hoje esse espírito da Babilônia é o espírito desse mundo, e a palavra está dizendo aqui: eu vou enviar inimigos para combater o teu inimigo, ou seja, os teus amigos. Porque o inimigo do teu inimigo é teu amigo, né? Diz o ditado, né? Eu vou enviar inimigos para combater aqueles que estão te aprisionando, aqueles que estão te levando cativo, e lá farei embarcar como fugitivos. Eu lembro de Deuteronômio 28, quando ali Moisés recebe de Deus as bênçãos do Senhor: se atentamente ouvir a minha voz e teres cuidado de fazer tudo que está escrito aqui, virão sobre vocês essas bênçãos, e uma delas é: por um caminho virão contra ti, e por quantos fugirão? Quem disse? 7 caminhos fugirão, isso aí. Por um caminho os teus inimigos virão contra ti, mas por 7 eles fugirão. Então deixa eu te dizer algo, você não precisa ter medo. O teu inimigo muitas vezes pode estar personificado em alguém, mas a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue. Você tem que entender que sempre quando tem algum levante contra a tua vida, em qualquer área, isso é o diabo tentando te bloquear, te paralisar. Então, quando você for fazer batalha espiritual, seja inteligente, lute com o inimigo correto. Amém? Então o Senhor está dizendo, dando uma promessa para o povo de Israel, que Ele levantaria inimigos contra a Babilônia. Ou seja, aqueles que estão te prendendo vão ter que agora lutar com aqueles que Deus enviar para te redimir, para te salvar. E Ele diz no 15: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. No 16: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e águas impetuosas, uma vereda. Quando aconteceu isso, que Deus preparou um caminho no mar? Quem lembra? Vocês lembram quando teve um caminho no mar? Quando foi? Mar Vermelho, ó. Gente, tem crente aqui. O Mar Vermelho, alguém já ouviu falar no Mar Vermelho? O Mar Vermelho, ele se abriu. Então, quando Deus quer livrar um povo, Ele cria um inimigo. E qual foi o inimigo? Foi o próprio mar. Porque depois todo o exército do faraó acabou morrendo ali quando as águas se fecharam. Então Deus não quer dizer que Ele vai levantar uma outra pessoa para brigar. Não, não é isso. Deus cria circunstâncias contrárias àquilo que vem contra ti, para que eles sejam vencidos. Circunstâncias contrárias àqueles que vêm contra ti, para que eles sejam vencidos. Amém? Então olha só, assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, ou seja, uma passagem, um caminho, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, agora jazem juntamente lá, e jamais se levantarão. Olha que libertação que Deus deu para o povo de Israel. Então o povo estava no Egito, os carros e os cavalos ficaram agora presos, jazem lá no mar, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. E agora ele diz no 18 o seguinte, ó: não vos lembreis, pega a profecia aí, meu irmão, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Então, primeiro o profeta está falando o seguinte, olha, lembra o que aconteceu? E quando ele parece uma contradição, né? Primeiro ele lembra o que Deus fez lá no Mar Vermelho, agora ele está dizendo assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, das coisas antigas. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, ó, você não vai mais ficar vivendo da história do passado, você vai ter um novo testemunho agora. Amém? Tem gente que é crente,
Ou teve uma experiência com Deus há 30 anos atrás e depois não teve nenhuma experiência mais com Deus. Opa, o que é isso? O que aconteceu? Será que essa é a vontade do Senhor? Será que essa é a novidade de vida que o Senhor fala? A pessoa está 20 anos na igreja, teve uma experiência quando converteu, mas depois não teve mais nenhuma experiência com Deus. Será que isso é bíblico? Não. A proposta do Senhor é novidade de vida, e nós vamos nos aperfeiçoando de glória em glória. Então se prepare, meu irmão. Você pode até lembrar do que Deus fez no passado, mas Deus vai te dar uma história nova. Vou falar de novo. Se prepare. Você pode até lembrar o que Deus fez no passado, mas Deus vai te dar uma história nova. Amém. Deus vai te dar uma história nova. Você crê nisso? Ele tem uma história poderosa para os teus dias. Gente, isso aqui não é conversa para boi dormir. Isso aqui é verdade, porque eu creio nessa palavra que é verdadeira. E eu creio nas profecias do Senhor. Alguém pode dizer assim: pastor, mas essa profecia foi para Israel. Ok. Se ela foi para Israel, a partir de Cristo ela me alcança. A partir de Cristo até a bênção de Abraão vem sobre nós. Amém? Então olha só, ele está dizendo aqui, que já foram vencidos. E ele diz no 18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. E a pergunta é: porventura não o percebeis? Você está percebendo o que Deus tem feito na tua vida nesses últimos dias? Vou melhorar a pergunta. Você tem vivido algo novo? Se Deus está falando que faz coisas novas, eu te pergunto: você tem vivido algo novo na sua vida? Lembra como você era um mês atrás? Mudou alguma coisa? Lembra como você era 6 meses atrás? Mudou alguma coisa? E 1 ano atrás, como era a sua vida? E 5 anos atrás? E 10 anos atrás? Agora vamos pensar para frente. Como será que vai ser a tua vida mês que vem? Daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Como vai ser a tua vida? E a palavra diz: eis que faço coisa nova. Está saindo a luz. Sabe que quando uma mulher está esperando um filho no ventre, está sendo gerado. Mas aquilo não é para sempre. Então a criança já existe, está lá no ventre, ela está em crescimento, já pode sentir a criança, já podemos perceber, até o pai quando bota a mão na barriga da mãe, ele percebe a criança. Mas ela ainda não deu à luz. Mas a palavra está dizendo: aqui tem coisa nova saindo à luz. Você que estava gerando algo espiritualmente, você verá nos próximos dias, nos seus braços, aquilo que você estava gerando. Em nome de Jesus. E a palavra diz: não o percebeis. E ele traz uma promessa aqui, que hoje, quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou muito forte comigo no meu coração. Ele diz: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eu não sei se vocês já viram algum deserto, mas quando você vai para Israel, você vê o que é um deserto de verdade.
É claro que no século presente, a gente passa por estradas, por lugares que já são habitados e mesmo nos desertos se passa por rodovias. Mas é impressionante quando você vê como é o deserto, mesmo que você esteja numa rodovia e você olha para fora, não tem nada, 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 é só terra seca, não tem nada. É impressionante. É claro que Israel hoje tem tecnologia para fazer florescer o deserto, então tem lugares que tem já, mas em lugares que ainda não usaram isso, não tem nada. Agora você, quando está num deserto, no meio do nada, Deus está dizendo assim: eu vou botar um caminho para ti. Tem um caminho, porque ninguém sai do deserto se não encontrar o caminho. Eu vou colocar um caminho na tua frente, para que você possa avançar e ir em direção à saída desse deserto. E ele diz: e rios no ermo. O que significa rios no ermo? Rios no deserto, rio no lugar desolado. Então você vai ter um caminho e ainda vai ter um rio. Por que uma pessoa morre no deserto? Porque lá não tem água. Mas como o povo ficou 40 anos no deserto? Porque Deus mandou o maná. Deus colocava uma nuvem de dia para eles não morrer de câncer de pele, e botava uma coluna de fogo à noite para iluminar, para direcionar. Deus fazia sair água da rocha, mas isso foi naquela época, porque Deus mandou Israel tocar a rocha para sair água. Mas quem está no deserto, muitas vezes está passando fome, calor e sede. E aí Deus chega e diz assim: eu vou te dar um caminho de saída. Eu vou colocar um caminho no teu deserto. E mais, enquanto você estiver lá ainda vai ter água. Vai colocar rio, porque onde tem rio, tem água e tem vida. Se por acaso, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, parar de chover, a nossa terra virar um deserto, nossos animais, as nossas plantações, até pessoas vulneráveis não conseguem resistir. Mas Deus está prometendo na sua palavra que onde tem deserto, tem uma porta de saída, tem um caminho e tem rio para você. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão, mas eu quero te dizer que nessa noite, você pode sair desse deserto, pela fé. Você pode entrar no novo de Deus. Você pode crer na palavra profética, que foi a inspiração para este culto de hoje. A palavra profética que o próprio Deus diz que eu já era. Quando não havia noite e dia, eu já era, eu era. Agindo eu, quem impedirá? Mas se Deus decidir que não, ninguém pode também mudar. Quem cair nas mãos do Deus vivo, ninguém pode mudar, só Ele. Que bom que hoje nós temos a misericórdia e a graça. Mas o objetivo do Senhor é que você não viva só na misericórdia. O objetivo é que você viva plenamente. Esse é o objetivo dele. Ele não nos fez por causa da misericórdia. Aliás, Ele fez a misericórdia por causa de nós. Mas o objetivo dele não é que nós vivemos sempre à margem da misericórdia. Uma palavra que a pastora Tânia falou lá, que me chamou muita atenção, que é exatamente isso. Tem muitas pessoas que estão em Cades Barneia. Eles já saíram do deserto, mas não conseguiram ainda entrar na terra. Eles não estão mais fazendo tijolo de palha, dia e noite, e tomando chibatadas. Eles já saíram, mas eles estão num deserto, mas não encontram a saída.
para esse deserto. Continuam vivendo como escravos de uma situação. Não foram para um lugar abundante. E a palavra de Deus diz, achei muito interessante isso, que essa terra que manava leite e mel, que era a terra da promessa, o leite e mel é de sentido figurado. Se você for ler em Deuteronômio, você vai ver que essa terra, ela tinha negócios, ela tinha construções, casas, tinha habitações abundantes, tinha infraestrutura. Então era uma terra que tinha muita coisa preciosa. Eles não chegariam numa terra que eles iam começar do zero, tem só a terra. Não, eles entrariam lá e já teriam tudo pronto. Então quando o Senhor fala em tirar alguém do deserto, seja ele emocional, espiritual, ou até no sentido financeiro, físico, um deserto na família, de relacionamento, um filho nas drogas, enfim, seja lá o que for, isso não é a plenitude de vida que Deus prometeu. E tem gente que está exatamente assim. Alguns até conseguiram sair do cativeiro, mas ainda não conseguiram, estão parados, tentando entrar na terra, mas amedrontados, com medo dos gigantes da terra, com medo do que terão que enfrentar, com medo do futuro, com medo de perder o emprego, com medo de perder o cônjuge, o noivo, a noiva, perder a vida, ficar doente, com medo de morrer. Hoje o Senhor vai tirar esse medo em nome de Jesus. E Ele vai colocar um caminho para que você não fique mais aguardando o dia de pisar na terra. Queridos, quando esse povo voltou da Babilônia, ele voltou para onde? Ele voltou para a terra da promessa. Eu quero te dizer que ainda que você já tenha passado pela terra da promessa, a terra da abundância, a terra em que você tinha tudo, mas você perdeu, você foi levado cativo, Satanás capturou a tua mente. Ainda que você tenha passado por isso, o teu destino é voltar para lá. O teu roteiro, a tua rota é voltar para a terra da promessa. Ela continua lá, com abundância de leite e mel, figuradamente. Ela continua lá com infraestrutura, ela continua lá com tudo que você precisa, que você sonhou, que Deus preparou para a tua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. João 14, quando Jesus vai subir aos céus, ele diz: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito, mas eu irei lá e prepararei um lugar. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Se Jesus estava preocupado em preparar um lugar para a tua vida no céu, será que Ele não está preocupado em preparar um lugar para ti na terra também? Sabe por que que Ele disse: eu vou preparar no céu? Porque na terra já havia preparado, desde a fundação do mundo. O Senhor, quando te fez, quando Ele te planejou, Ele já preparou um lugar de bênção para a tua vida. O Senhor, quando te fez, quando te planejou, Ele já preparou um lugar de bênção para a tua vida. Se você foi gerado em pecado, assim como Davi disse: em pecado fui gerado, o Senhor muda a maldição em bênção. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa graça superabundante está sobre nós. E a palavra do Senhor para ti nessa noite é: eis que coloco diante de ti um caminho no deserto e rios no ermo. Você crê? Você crê?
Há uma saída. Diga, há uma saída para mim. Novamente, com mais fé e convicção. Você não está preso. Você não está morto. Você não está derrotado. Você não está sem esperança. Permanece a fé, a esperança e o amor. Você não está sem a acolhida de Deus. Você não está sozinho. Você não está destinado ao fracasso. Esse não era o projeto de Deus. E sabe para quem que Deus abre um caminho no deserto e um rio no ermo? Para quem está cativo ou está no deserto. É para esses. Então, se você estava com medo da situação que você vive, o Senhor te diz nessa noite: estou abrindo uma porta na tua direção. Estou abrindo um caminho na tua direção. Você não vai sucumbir. Você vai vencer.